Bom, pessoal, continuando aqui agora, a gente fez uma pequena introdução sobre o RECAP, algumas atribuições que ele tem, e agora nós vamos aqui entrar de fato no processamento do RECAP, tá? Lembrando que o RECAP ele pode ser utilizado através de uma licença suite da Autodesk, que é aquela licença que permite a você, usuário, a usufruir de todos os softwares, tá? Como eu sou educador, essa licença minha aqui é uma licença voltada para a educação, mas que me dá todas as ferramentas que uma licença comprada teria. E aqui é a interface logo quando eu visualizo o Autodesk RECAP. Aqui é mostrando para vocês que eu estou logado, isso aqui é meu nome como usuário. Se você abrir o Autodesk RECAP, só tiver escrito aqui Autodesk RECAP e não tiver descrito aqui Pro, é porque você tem que conectar para ele reconhecer você como usuário, tá? Então, basicamente é isso. Algumas considerações aqui sobre essa página. Essa página mostra aqui para a gente o que há de novidade na versão do RECAP. Essa é a versão 2024. Lembrando aqui, colocando aqui como ponto de atenção, versão 2024, quando ela faz a importação dos disparos do laser, geralmente por uma questão de placa de vídeo, principalmente, ele acaba fazendo a importação dos disparos em preto e branco. Máquinas que têm placas de vídeos mais recentes, mais atuais, acaba não tendo esse problema, mas a versão 2024 tem. Mas nas versões anteriores, nada disso acontece. Porém, a versão 2024 tem uma ferramenta que depois a gente vai ver, que é uma ferramenta muito legal de ser explorada. Mas eu não vou falar sobre ela aqui agora, não. Vindo aqui na engrenagem, nas configurações, a gente vai ver algumas ferramentas aqui de coisas que a gente pode utilizar a partir aqui do uso do RECAP. Aqui, por exemplo, sistema de coordenadas. Suponhamos que o seu levantamento tenha sido feito em Sigas 2000. Aqui, no geral, você consegue fazer essa mudança. Se você quer, por exemplo, exibir ele como norte, este e altura, você consegue fazer isso normalmente. Aqui, ó, tem uma série de sistema de coordenadas. Se eu vir aqui digitar Sigas 2000, aí vai aparecer aqui os Sigas 2000 e os fusos disponíveis para mim, ó, 21S, 22 Norte, Sul, 23 Sul, 24 Sul, 25 Sul e por aí vai. Então, se eu quisesse utilizar um sistema Sigas, eu conseguiria aqui, ó. Eu tenho Sigas 2000. Se eu quisesse utilizar SAD 69, eu teria aqui a opção do SAD 69, tá vendo? Se eu quisesse utilizar Córrego Alegre, eu tenho a opção aqui de utilizar Córrego Alegre. Então, isso aqui é informando para quem vai utilizar algum sistema de coordenada, e aí você já consegue configurar isso aqui logo de início. Se eu vier aqui na aba Arquivo, aqui é onde ele vai salvar todos os arquivos temporários a respeito do trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, eu vou trocar a pasta aqui, colocar em cima da pasta de onde nós vamos desenvolver os nossos projetos. Tá? Então, aqui eu estou no nome do curso, Novas Tecnologias com o uso do Laser Scanner 3D. Eu tenho uma pasta que chama FLS e eu tenho uma pasta que chama RECAP. Então, nós vamos criar uma outra pasta aqui para os arquivos temporários, tá? Então, eu vou colocar aqui temp, de temporário. E vou selecionar essa pasta. Uma vez selecionada, mudou aqui. Então, todo arquivo temporário que for ser gerado a partir do trabalho que a gente for desenvolver, é importante que ele seja gerado dentro do mesmo diretório do projeto que você está trabalhando, tá? Então, aqui vou salvar. Opa!
vamos ver aqui em recursos avançados. Aqui em recursos avançados é a questão do uso da memória, aqui está marcado de forma automática. Importação paralela, aqui você pode aumentar essa quantidade ou diminuir de disparos que foram carregados, então aqui ele vai carregar 3 disparos ao mesmo tempo. Você pode diminuir para ele carregando um disparo a cada vez. Seleção do idioma, se você não quiser trabalhar em português, aqui em diversos, a gente não tem muita informação. Ele só fala aqui para mim, não sei se isso aqui está relacionado à minha placa de vídeo, essa informação que eu vou ficar devendo para vocês. Mas basicamente é isso que aparece aqui quando eu clico na engrenagem, tá? Aqui na interrogação é um campo de ajuda, abre um arquivo de ajuda do recap, e aqui é sobre esse recap. Aí ele está me falando qual que vai ser a versão, detalhes da licença e tudo mais, tá? Aqui, esse campo novidades. Quando você clica aqui, aparecem as novidades que foram geradas aqui a partir do Recap 2024, o que seria bem semelhante ao que está nessa página aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar um novo projeto. Aqui em novo projeto eu vou pedir para importar nuvem de pontos. Quando eu peço para importar nuvem de pontos, eu preciso dar um nome para esse projeto. Só que tem um diretório onde ele vai ser salvo. Aqui eu estou falando que ele vai ser salvo em C2 pontos, novas tecnologias, uso do laser scanner 3D na pasta Recap, que foi aquela que a gente viu anteriormente. Então aqui eu vou colocar o nome como parte 1, tá? Deixar tudo parte 1. E vou pedir para continuar. E aqui eu vou pedir para selecionar os arquivos a serem importados. Tenho duas maneiras de selecionar um arquivo. Uma das maneiras é selecionar disparo por disparo. Então, se eu fosse selecionar disparo por disparo, eu viria aqui em selecionar, tenho novas tecnologias, aqui eu tenho a pasta FLS e aqui eu tenho o nome do meu disparo. Quando eu clico aqui no nome do meu disparo, aparece aqui dentro da pasta com o nome dele, aparece o arquivo que eu consigo importar. Então eu venho aqui e peço para abrir. Aí ele vai gerar aqui para mim algumas informações que eu quero desconsiderar nesse momento. Eu vou pedir aqui para cancelar a importação, tá? Não quero cancelar um disparo só, quero cancelar toda a minha pasta. Então eu vou vir aqui, vou pedir para importar toda a minha pasta, que é a pasta FLS, e vou pedir aqui para selecionar a pasta. Então, ao invés de ser um único arquivo, ele vai selecionar todos os arquivos que estão da pasta daquele projeto. Então, aqui vocês notem que vão ser 43 arquivos que nós vamos processar. Vou ensinar para vocês como, quando vocês instalam o Recap, ele aparece na configuração, nessa configuração aqui, ó. Na aba filtragem, ele te pede para filtrar de maneira mínima os escaneamentos, ele te dá um recorte de 0 a 120 e te dá um recorte de intensidade de 0 a 100. Eu não tenho como explicar isso para vocês aqui agora. Esse aqui eu tenho. Esse aqui é a partir do eixo do centro de fase do meu equipamento, ele vai considerar pontos que foram levantados até uma distância de 120 metros, tá? Aqui no recorte de intensidade, nós vamos fazer um primeiro processamento, e nesse primeiro processamento eu vou mostrar para vocês o que isso aqui significa. Mas para eu explicar, primeiro eu preciso realizar um processamento com vocês, tá? Então aqui é a configuração padrão que vem no Recap. Ele vem dessa maneira aqui, na configuração padrão.
Então, eu não vou mexer nessa configuração padrão. Eu vou simplesmente vir aqui e pedir para realizar a importação desse arquivo aqui, tá? Então, aqui eu vou vir aqui e vou pedir para importar. O que vai começar, o que vai acontecer daqui por diante? Ele vai pegar essa barra, vai fazer um carregamento dessa barra aqui até o final, e é onde ele vai mostrar a cena que foi aí importada. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando um arquivo que é da extensão do laser scanner e transformando esse arquivo numa extensão RCP, que é a extensão que o ReCap reconhece. Então, automaticamente, aqui ele está fazendo a importação. Eu vou interromper a nossa gravação aqui por um momento, porque eu já vou pegar essa fase concluída para a gente ganhar um tempo nela aqui. E aí eu já volto. Continuando então, pessoal, aqui eu já estou com o segmento de todos os meus disparos que foram importados, tá? Então aqui é aquela continuidade lá do carregamento que a gente havia realizado. E aí, como que eu faço para registrar? Eu tenho algumas maneiras de registrar. Ou eu registro automaticamente, ou eu registro de maneira manual. Eu vou iniciar o registro de alguns disparos de maneira manual, vou interromper, vou pedir para autorregistrar depois, para vocês verem as duas ferramentas. Vamos aqui em registro manual. Quando eu venho em registro manual, ele me dá uma instrução aqui, ó. Escolha um escaneamento estruturado para usar como ponto de partida. Pressione Enter ou clique no botão Novo Grupo de Registro quando escolher o escaneamento estruturado com o qual deseja iniciar. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui nessa bola no 2 e começar pelo 2. Poderia vir pelo 3 e começar pelo 3. Mas eu vou começar aqui pelo 0 mesmo, tá? Quando eu venho aqui pelo 0, eu clico aqui no botão com o símbolo do scanner e mais, e aí ele vai começar para mim a abertura de unir uma cena com a outra. Aí ele está aqui, ó, dicas de identificação de destino e registro. Seu objetivo é conectar todos os escaneamentos, colocando marcadores coloridos em pontos correspondentes em cada painel. Aí aqui, dica de seleção. Escolha superfícies planas ao invés de arestas. Então, primeira dica que ele deu. Escolha superfícies diferentes. Então, por exemplo, eu colocar 3 pontos na mesma região não é o ideal. Então, ele pede para eu colocar em locais diferentes. Não é necessário ser exato em uma posição. Então, por exemplo, ele reconhece por proximidade, não precisa ser necessariamente o ponto exato. Aqui ele fala para a gente que é possível identificar destinos em escaneamentos para obter informações sobre relatórios de destinos e aprimorar a qualidade do registro. Isso aqui a gente vai ver na prática aqui quando a gente vê as bolinhas em destaque. Aí aqui, dicas de seleção de destinos. Então aqui, por exemplo, clique próximo a um destino. Suponhamos que no seu escaneamento você tenha colocado alguns alvos. Então, você colocar num local que seja visivelmente reconhecido no alvo é melhor do que você ter um alvo e colocar distante dele. E assegurar que o destino esteja realmente no local. Então, por exemplo, às vezes você clica num ponto achando que você está pegando a lateral da parede ou a frente aqui de maneira exata e na verdade você não está. Aqui ele dá um exemplo, aqui ele dá uma outra dica. Por exemplo, se você tem uma área que é muito complicada, então a ideia seria você criar um grupo específico para aquela área. E aí você trabalhar aquela área
específica através de um grupo isolado, tá? Isso aqui a gente vai ver na prática. E aqui ele fala para a gente, ó, a tecla Tab, ela vai alternar entre as vistas de cada escaneamento e a tecla T alterna entre o modo de identificação do destino e registro. Então, seguindo as dicas, você clica em Entendi. Então, vamos lá na prática. Eu tenho esse disparo aqui. Ele fala aqui para mim da correspondência encontrada. Quando ele me fala da correspondência encontrada, ele já dá aqui para mim que ela está verde. Se tivesse mais ou menos, ela estaria em amarelo. Se tivesse ruim, aqui estaria em vermelho. Vamos dar um exemplo disso aqui para ficar vermelho. Eu estou selecionando pontos em comum, tá? Vem aqui, ó. Seleciono pontos que eu estou vendo aqui que são em comum entre as duas imagens. Superfícies planas que eu estou pegando. E aqui eu vou colocar um ponto aqui. E eu vou colocar propositalmente um outro ponto aqui. Olha como é que ficou a correspondência. Ficou vermelha, tá vendo? Vou fazer o seguinte, vou aproximar um pouco esse ponto do meu destino, ó. Continua vermelho. Deixa eu aproximar um pouco mais. Tá vendo que aqui, à medida que ele foi aproximando, ele já ficou em amarelo? Agora eu vou colocar exatamente no mesmo ponto que estava antes. Ficou verde. Então, uma das maneiras que tem de unir um disparo ao outro é esse que eu acabei de ensinar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Eu tinha uma cena, eu coloquei verde no mesmo local que eu identifiquei o mesmo elemento com verde, azul com azul, vermelho com vermelho. E coloquei em superfície planas e em locais diferentes. Vou pedir para mesclar o escaneamento. Quando eu peço para mesclar o escaneamento, ele automaticamente, o que estava na esquerda, ele jogou para a direita. Então aqui que tinha um disparo só, passa a ter dois. Vou dar uma visualização 3D aqui para vocês verem os dois juntos. Quando eu clico nessa visualização 3D, aqui ó, eu tenho esses dois disparos aqui juntos, tá vendo? A posição em que estava cada um. Então vamos lá, dá OK. Tem o disparo 2. O disparo 2 ele vai ligar com o disparo 1. Vocês lembram que eu falei para vocês da Bubble View, que me dava uma imagem 360 graus? É isso aqui a Bubble View, ó. Veja lá a imagem que eu tenho do local. Eu tenho uma imagem 360 graus. O único lugar que eu não tenho imagem é abaixo dele, onde estava justamente o meu tripé. Tá vendo? Ó, a imagem 360. Aí vocês falam, professor, só essa maneira que você tem para unir um disparo ao outro? Não. Se aqui está verde, eu posso simplesmente pedir aqui para mesclar o escaneamento. Porém, eu tenho que fazer uma verificação antes. Qual verificação é essa? Se está na posição correta e se ele está gerando elementos correspondentes aqui. Então, eu vou analisar aqui a estrutura da parede, ó. A estrutura metálica que tinha lá no local. Aí eu estou vendo que os pontos em azul, eles estão coincidentes com os pontos em laranja. Então, isso é um indício para mim de que essa correspondência está correta. Então, nesse caso, fazendo esse tipo de análise, eu não preciso colocar os 3 pontos. Então, automaticamente, vou vir aqui, ó, vou pedir para mesclar o escaneamento. Então, ele mesclou o escaneamento aqui. Então, vou vir aqui e vou pedir para ver esse grupo com os 3 disparos juntos para ver como é que fica. Então, vou selecionar todos.
selecionei e aqui aparece para mim os 3 disparos juntos. Tá vendo? A posição de cada um deles. Então tem aqui os 3 disparos juntos. Vou dar um OK aqui. Dei o OK. Essa tela acabou congelando aqui. Pronto. Posso vir aqui e fazer o mesmo com o disparo 3. Confirmar a coincidência aqui nos pontos azuis e laranja. Aqui é o local onde ele está posicionado. Uma coisa que eu posso verificar é se ele está posicionado de fato em frente a uma escada, tá? Aqui, ó, a escada aparecendo. Então eu posso vir aqui e também pedir para mesclar esse escaneamento aqui. Então, mesclei escaneamento. Voltando à primeira opção lá, que é a opção de ligar através de pontos em comum. Estou vindo aqui no telhadinho, vou escolher o verde aqui no telhado. Preciso de uma outra posição. Na outra posição aqui, de frente onde eu estou, eu tenho aqui essa estrutura metálica aqui, ó, do contrapeso aqui. Isso aqui é um contrapeso de uma correia transportadora. Peguei e selecionei aqui a mesma face no contrapeso. Preciso encontrar uma outra aqui que me dê uma correspondência. Aqui, como ele já está mais escondido, eu posso vir aqui nos refletores, ó. Tem 2 refletores aqui, tá vendo? Escolhi o refletor do lado de cá. Opa, escolhi o refletor, mas ele me mostrou que era o refletor errado. Não utilizei o refletor correto. Então vamos utilizar o refletor correto, gente? Aqui, ó. Vou vir aqui. Na hora que eu troquei o refletor, ele mudou. Deixa eu trocar para o refletor de cá, que eu não tenho nenhuma obstrução aqui de tubulação ou cabo na frente dele. Então vou vir para o refletor de cá. Então aqui, ó, consegui unir, deixar verdinho. Vou pedir para mesclar o escaneamento. O que ele fez? Agora automaticamente mesclou o escaneamento para a gente. Então agora eu tenho um grupo com 5 disparos. Então vou ver como que está esse grupo aqui com esses 5 disparos. Venho aqui em visualização, peço para selecionar todos e clico aqui do lado de fora. Aí, ó, ele está mostrando o meu quebra-cabeça sendo formado aqui, ó. A Bubble View. Bubble é esfera, tá? Então, olha, aqui, ó, as esferas aqui, as Bubble Views. Tá vendo? Então, vou dar OK aqui. E ao invés de continuar dessa maneira, eu vou interromper aqui vou suspender o nosso projeto, propositalmente, tá? Então eu vou vir aqui no projeto que a gente estava com ele em aberto, que é o disparos importados nuvem baixa. Vou abrir ele aqui. Como eu já tinha iniciado o registro, antes aqui estava para mim auto-registrar. Lembram? Agora ele pede para eu continuar o registro, porque eu já iniciei o registro. Ele fala aqui que eu tenho 5 digitalizações ou disparos registrados e 38 ainda não registrados. E o grupo de registro, ele gerou um grupo só. Então aqui agora eu vou pedir para registrar automaticamente. Aí aqui, como eu já iniciei um registro, ele fala aqui para mim, o autorregistro pode alterar o resultado do grupo existente e moverá as varreduras não estruturadas para o grupo de varreduras não registradas. Se eu quiser cancelar aqui, eu vou pedir para continuar, que eu vou pedir para registrar automaticamente. Então o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai pegar as minhas 43 digitalizações
e vai registrar isso aqui automaticamente. Isso acelera o processo, mas tende a ser muito perigoso se a pessoa não tiver experiência. Porque você vai ter que conferir os grupos, o grupo que foi gerado ou os grupos que foram gerados, para você ter uma ideia se está correto ou não. Por enquanto aqui ele está mostrando para mim que ele já uniu 22 disparos e que por enquanto eles estão presentes em um único grupo. Agora ele mostrou para mim que ele está em 34, 35 disparos e que por enquanto é um único grupo. Agora ele já mostrou que dos 42 disparos, 4 grupos foram criados. Terminou o autorregistro, ele me deu o seguinte relatório: digitalizações processadas 43, grupos criados 4, digitalização restante 1, ou seja, teve um disparo que não entrou em grupo nenhum e que ele gerou 4 grupos aqui para mim. Então, entre unir 43 disparos 1 a 1, agora eu tenho que unir 4 grupos e um disparo que não entrou em grupo nenhum. Ou seja, acelerei o meu processo de processamento. Porém, o que eu informei para vocês? Qual que é a ideia? A ideia é você verificar se os grupos que foram criados estão em conformidade com o que você precisa. Para isso aqui, a primeira página que você poderia visualizar é essa pequenininha aqui, que a gente consegue expandir ela por aqui. Escondendo ela. Que eu consigo expandir ela por aqui, ó. Então aqui, ó, o que eu analisaria nesse caso aqui? Eu analisaria se eu tenho aqui alguma esferinha em cima da outra, se tratando que é o disparo de um nível só. Se tivesse 2 níveis, aí provavelmente poderia ocorrer de ter um anelzinho desse em cima do outro, tá vendo? Então aqui eu tô vendo que eles não se sobrepõem. Tô vendo aqui que eles não se sobrepõem. O mesmo acontece aqui, ele é sequencial, tá vendo? Eu não tenho nenhuma esferinha sobrepondo a outra. Essa é uma maneira de verificar se meu grupo ele foi unido de forma correta. Uma outra maneira de verificar se o grupo foi unido de forma correta é vir aqui em 3D visualização, pedir para selecionar todos. E aí nessa seleção de todos, ele vai colocar todas as esferas. E o que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar se está coerente o espaço físico, se eu não tenho nada aqui cruzando, se eu não tenho, por exemplo, 2 níveis de piso. Aqui, ó. Piso, por exemplo, eu tenho um piso só, um nível só. Então, se tratando da parte do piso, está coerente. Aqui eu estou vendo que a minha estrutura metálica, ela também está bem coerente. Então, quer dizer que esse grupo está ok. Então, dei ok no grupo. Quero verificar o grupo 2. Onde estava um aqui estava um, abriu o grupo 2. A gente já verificou aqui que está tudo ok.
Vamos dar um 3D visualização aqui. E vamos verificar esse grupo aqui também. Então, ele está gerando aqui para mim uma nuvem. Essa não é a nuvem final, isso aqui é uma nuvem rala, tá? Então, automaticamente, essa nuvem aqui, ela não é o meu resultado final. Ela vai ficar bem melhor do que isso. Então, aqui, ó, me mostrou os disparos, a posição deles. Vejo que não tem nenhuma esfera se sobrepondo à outra. Então, dou um OK aqui. Vamos verificar qual disparo que não foi incluído. É o disparo 22, que na sequência aqui ele seria sequencial ao 21. O que eu vou fazer aqui? Eu vou unir esses disparos de forma errada propositalmente, tá? Vou colocar um verde aqui, um verde aqui. Colocar o azul nesse negócio aqui. E vou colocar o outro azul aqui. Vou colocar um vermelho aqui. E aí eu vou colocar o outro vermelho aqui na ponta. Vocês viram que ficou vermelho aqui, a correspondência está insatisfatória. Vou pedir para unir assim mesmo, tá? Eu preciso ilustrar para vocês o erro. Aqui ele me deu um resultado que a minha sobreposição foi pequena, 1,4%, que não teve equilíbrio na minha sobreposição uma com a outra e que os meus pontos menores do que 6 milímetros, que é a precisão no caso do levantamento, 65% só desses pontos estão abaixo de 6 milímetros. O restante está tudo acima, ou seja, eu tenho mais de 30% de pontos com precisão acima de 6 milímetros. Eu vou pedir para aprovar. Aí aprovei. No que eu aprovei, eu vou dar um 3D visualização aqui. Aí ele vai me mostrar os dois disparos que eu acabei de unir. Nesses dois disparos que eu acabei de unir, eu vou verificar aqui como que ficou, ó. Tá vendo esse segmento de tubulação aqui? Esse segmento de tubulação ele deveria estar coincidente aqui, ó, e não tá. Tá vendo? Piso. Você pode ver aqui, ó, que eu tenho dois pisos, tá vendo, ó? Um piso sobre o outro. Aqui no telhado de proteção, o chapéu chinês aqui, que fica embaixo da correia transportadora. Você pode ver que gerou dois chapéus chineses. Correia transportadora gerou duas cruzadas, ou seja, tudo errado. Então, vou dar um OK aqui. Não ficou bom. O que eu tenho que fazer? Vou remover ele aqui desse grupo. Removi. Ele vai voltar a ser um disparo que não pertence a grupo nenhum. E aí eu vou pedir para unir ele da maneira correta. Eu tenho duas maneiras de unir. Verificando a correspondência aqui verde, se está tudo OK. Ou eu fazer igual eu fiz antes, porém agora da maneira correta, que é unir os disparos utilizando os elementos corretos. Então eu posso vir aqui, ó, buscar o disparo 22, posso vir aqui, vamos pegar aqui os elementos corretos. Usei aqui a estrutura metálica, aproveitei ali que tinha um tom de coloração diferente. Aqui, lá dentro do prédio, eu posso utilizar essa face aqui do motor. Então, utilizei essa face do motor.
E aqui, ó, eu posso utilizar esse elemento aqui, ó. Minha correspondência continua verde, eu peço para mesclar. Quando eu peço para mesclar, ele apareceu aqui para mim a revisão do disparo. Aqui para mim ele fala o seguinte, que a minha sobreposição agora deu 18%. O meu equilíbrio, que estava zero anteriormente, ele ficou aqui em 12,4%. E que eu tenho agora 84% dos meus pontos menor do que 6 milímetros, ou seja, só 15% desses pontos estão abaixo desse valor aqui. Mas na revisão geral, ele me falou que está verde, ou seja, isso aqui é um indício que está bom. Vou pedir para rejeitar e vou pedir para ele fazer a correspondência automaticamente, unir automaticamente com a correspondência que o software identificou. Então, vou vir aqui e aqui ele encontrou uma correspondência própria do software. Vamos ver se o resultado vai ser melhor ou pior do que o que a gente encontrou manualmente. Sobreposição, ele aumentou a sobreposição, ele diminuiu o equilíbrio e diminuiu a quantidade de pontos menores do que 6 milímetros. Ou seja, a única coisa que ele fez aqui foi aumentar a sobreposição. Então, em termos de resultado, o que a gente havia identificado está melhor do que o automático da máquina. Então, vou rejeitar e vou voltar para o automático, para o manual que a gente tinha feito. Então, vou vir aqui, ó, novamente. Vou pegar esse local que tem uma mudança de tonalidade, aqui, do laranja para o branco. Vou vir aqui na face do motor, que a gente já tinha visto aqui. Vamos ver se a gente tem algum outro elemento para o lado de cá. Tem a máquina aqui, ó, parada. Vamos aproveitar essa máquina parada. Não é bom usar a máquina porque ela pode estar em movimento, tá? Mas essa aqui, como eu estava no local e eu tenho certeza que ela estava parada, eu vou utilizar ela como referência. Utilizei ela aqui, a correspondência deu verde normalmente, e agora eu vou pedir para unir. O que ele fez? Diminuiu a sobreposição em comparado ao outro, aumentou o equilíbrio e aumentou aqui o percentual dos meus pontos. Aquele primeiro que eu tinha feito ainda estava melhor. Então aqui fica como experiência o seguinte, se você quiser ir brincando nessa parte até encontrar o que seja o melhor possível, aí você pode continuar. Mas isso aqui é o que importa, que está verde, então quer dizer que está bom para ser unido. Então vou aprovar. Aprovei. No que eu aprovei, vamos confirmar então como é que ficou esse grupo com a inclusão desse disparo 22 aí agora. Então vou selecionar todos. E agora eu quero ver como que foi com a inclusão do disparo 22. Então aqui, ó, disparo 22 é esse último aqui que foi integrado. Ó, a tubulação aqui, ó. A tubulação está correspondente. Vamos ver o telhado chinês, ó. Telhado chinês, chapéu chinês aqui, ó. Mesma coisa, a correia transportadora, uma só. A estrutura metálica de suporte da correia transportadora também uma só.
Vamos olhar o piso, se houve variação no piso aqui. Não houve variação no piso, o piso é um só. Então, ok. Agora, eu não tenho nenhum disparo avulso, eu só tenho os grupos para unir. Então, vamos lá. Na minha sequência, meu último disparo é o 11 de um grupo. E o meu primeiro disparo é o 12. Então, aqui, ó, você vai ver que ele não tem correspondência. Por quê? Aqui eu terminei próximo do contrapeso aqui da correia transportadora, e o outro aqui eu estou do lado de fora do cercadinho. O meu outro disparo está mais ou menos aqui, ó, próximo daqui. Por que que houve essa interrupção? Mandaram a gente sair da área por conta do funcionamento da correia transportadora. Então tivemos que parar o escaneamento. Então, no mapa de disparos lá, que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, eu estou falando que o disparo 12 ele vai unir na verdade com o 0. Então eu venho aqui no 0, vocês podem ver que ele já encontrou a correspondência. Então aqui, ó, aquela casinha na lateral ali, ó, ele já reconheceu o formato dela todinho. Aí eu tenho a mesma métrica, unir utilizando os pontos em comum, ou considerar que aqui está correto após a análise e pedir para mesclar. Então, eu vou fazer isso. Feito isso, eu já tenho um grupo maior aqui. Eu dou a dica, toda vez que você unir um grupo com outro, de você verificar se está correto. Aqui, pelo menos, ele mostra os dois que foram usados para unir. Então, em tese, os dois estão corretos, mas vamos ver os demais. Clico em todos, clico na parte de fora. Quanto maior o número de disparos, mais demorado vai ser o tempo de carregamento aqui, tá, gente? E isso também quanto melhor a máquina, mais rápido isso aqui também, tá? Aqui para vocês terem ideia, a máquina que eu estou utilizando para fazer esse processo com vocês, ela tem um processador i5, então não é das melhores máquinas, tá? Então aqui, ó, ok, chapéu chinês certinho, correia transportadora, estrutura metálica lá dessa parte do esticador de correia. Então, tudo ok. Então, vou dar um ok aqui. Então, agora eu vou lá no disparo 22 para unir ele com 23, porque agora ele continuou sequencial. Então, aqui, ó, peço para mesclar novamente. E aqui ele está efetuando os ajustes. O que, que ele está pegando? Ele está pegando a nuvem, vendo a coincidência entre as duas e fazendo um aprimoramento e um refino da junção entre as duas. Então é isso que o algoritmo do software está fazendo nesse momento. Aqui ele já carregou, então ele já fez boa parte da face externa e faltou um último único grupo.
Esse último único grupo, ele começa aqui no disparo 31 e ele vem até o disparo 43, que está aqui. E, consequentemente, o disparo 43, ele vai estar próximo dessa região aqui. Ó. Tá vendo que aqui eu tenho um elemento do contrapeso, aqui eu vou ter a grade do motor, então aqui eu tenho a parte da grade do motor e aqui eu tenho o contrapeso, tá vendo? Bem pequenininho, mas dá para ver. Eu posso, como ele parou no 23, eu vou mostrar para vocês que o 30 não une com 31. Por quê? A gente terminou a parte externa e aí conseguimos a liberação para voltar para a parte interna. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar, você pode, no mapa de disparo, você teria informação aqui de qual que une com qual. Então, vou vir aqui no disparo 8. Vou vir aqui no disparo 8. E do disparo 8, no grupo 4, eu vou vir no disparo 43. Eu sei que o 8 une com 43. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui esse painel elétrico aqui, ó. Agora vou fazer a junção pelos pontos. Utilizei o painel elétrico como referência. Aqui eu posso utilizar essa face aqui da base do motor, ok? E eu posso procurar um elemento que esteja numa parte alta, por exemplo. Olha, tem um refletor aqui em cima. Posso buscar esse refletor aqui, ó, e utilizar. Eu não preciso utilizar necessariamente só no que está no meu campo de vista horizontal. Eu posso subir também e utilizar coisas que estão na parte de cima. Às vezes você não vai encontrar, a área é tão congestionada, tão confusa, que você não vai conseguir encontrar algum elemento no seu campo horizontal. Você vai ter que jogar para cima e ver se tem alguma correspondência. No caso, houve aqui, permaneceu verde. Aqui, quando eu vou analisar o laranja e o azul, ele vai me mostrando as correspondências e aí eu peço para mesclar o escaneamento. Feito isso, ele já me dá a opção de indexar os escaneamentos, que é fazer a junção, pegar isso tudo agora e transformar basicamente numa nuvem única, num único arquivo. Porém, antes, temos que verificar como que ficou aí a junção disso tudo, tá? Então, vou carregar todos os disparos, selecionar todos, clico aqui do lado de fora e aí ele vai mostrar todos os disparos que estão relacionados a esse trabalho. Só um minutinho.
Gravou. Então aqui, ó, depois de todos os disparos unidos, a gente tem a feição aqui do objeto escaneado. O foco aqui era esse esticador de correia, o tensor, esse prédiozinho aqui, ó, por onde eu estou passando o mouse em volta, tá? Então, feito isso, a gente pode pedir para indexar um processo que demanda minutinhos, e aí é que ele vai unir todos os disparos aí que a gente até então realizou, tá? Deixa eu pegar um projetinho desse pronto. Pessoal, após o realizamento da indexação, meu projeto então já se encontra unido. Eu vou pedir para iniciar o projeto. E aqui sim eu tenho a minha nuvem de pontos pronta. Nuvem de pontos essa que vai subsidiar projetos de modelagem e automaticamente algum desenvolvimento de projetos aí em plataformas que sejam BIM. Então aqui, vocês lembram que no início dessa aula eu comuniquei que a gente ia fazer um primeiro processamento que envolvia as configurações padrões do ReCap e que depois eu passaria para vocês um outro processamento com algumas configurações que eu recomendo como sendo mais apropriado. E aí tinha a parte da intensidade lá que eu falei para vocês que eu só conseguiria mostrar para vocês a parte da intensidade após esse primeiro processamento pronto. Então eu vou vir aqui, ó, eu tenho esse menu aqui que é configurações de exibição, vou vir aqui no modo de cor e vou trocar aqui para intensidade. Vocês lembram lá que o que a gente estava tentando mexer no termos de porcentagem era intensidade? Então vou colocar aqui no modo intensidade. Quando eu coloco aqui no modo intensidade, o ReCap ele deixou de filtrar tudo isso que estava aqui em vermelho, amarelo, verde, começando ali no azul claro. Então todas essas questões, se eu tivesse pedido para aplicar o filtro de intensidade, seriam ruídos que teriam sido eliminados automaticamente da minha nuvem. Então, qual que é a ideia agora? Que vocês viram essa questão da intensidade. É fazer um escaneamento onde você consiga melhorar a qualidade dessa nuvem, diminuindo aqui essa questão dos resíduos, e aí você vai ter um produto bem melhor apresentável aí para o seu cliente, tá? E automaticamente quem for fazer a parte de modelagem vai conseguir aí fazer um trabalho com a nuvem de pontos com uma qualidade bem melhor. Então aqui você pode considerar um percentual aqui que o que tiver abaixo de 45%, nós iremos desconsiderar. Então agora nós vamos repetir o carregamento dos nossos disparos, porém num novo projeto, onde nesse projeto aí nós vamos colocar agora algumas configurações que de acordo com a minha experiência de trabalho, é o que eu considero que seja um produto melhor a ser entregue para o cliente, tá? Então vamos suspender esse projeto aqui. Deixa eu ver outras coisas que a gente tem aqui que possa mostrar. Por exemplo, se ficou algum local pendente de ser escaneado, ele intensifica o diagrama de cores no local que ficou algum eventual buraco. Eu tenho aqui classificação. A gente ainda não tem uma classificação realizada, então quando eu for separar o solo do restante, para a gente poder gerar ali no Civil 3D uma superfície,
Então eu vou utilizar esse critério aqui de classificação. Normal é um diagrama de cores diferente. E aqui eu tenho um de elevação. Se fosse, por exemplo, um local que eu tivesse uma mina e eu precisava ter uma classificação de cores, aqui eu consigo ajustar isso aqui, ó, vir na ferramenta e trocar o diagrama de altitude aqui, tá? Diminuir esse diagrama de altitude, colocar tipo um novo gradiente aqui, aí eu consigo vir aqui e alterar. E o RGB é o do nosso levantamento, a nossa nuvem colorida, tá bem? Então aqui tá finalizado essa parte aqui. Vocês podem ver que a nuvem ela ficou bem poluída. Então vamos memorizar um pouco do que foi essa nuvem aqui. E aí a gente vai ver a diferença para a próxima nuvem a ser realizada. Suspendendo aqui, eu vou criar um novo projeto. Esse novo projeto aqui, vamos colocar o nome dele como parte 2 desse nosso estudo. Vou continuar, vou selecionar a pasta, como a gente já fez na ocasião anterior, FLS, vou pedir para selecionar. Aqui é o que vai estar a diferença. Ao invés de filtrar o escaneamento de forma mínima, nós vamos pedir para filtrar de forma agressiva. Aqui o recorte da faixa, o equipamento que eu utilizei, ele tinha um alcance de 70 metros, então não convém eu colocar aqui 120, porque o que tiver acima de 70, automaticamente não vai ter uma precisão legal, por conta da faixa de cobertura do equipamento. Então aqui eu vou colocar 70 metros em função do equipamento que eu utilizei. Mas se fosse 350, eu poderia colocar aqui, ó, 350. Se fosse 1000, poderia vir aqui e colocar 1000. Então aqui vou voltar para a faixa aqui dos 70 metros. Então 70 metros é o que eu considerei. Mostrei para vocês no outro projeto a questão da intensidade. Então a minha intensidade ela não vai começar em 0%, ela vai começar em 45%, para a gente eliminar boa parte daqueles ruídos lá. Aqui estava numa destruição de 5 milímetros. Isso quer dizer o quê? Que o RICAP ia considerar, a partir do levantamento que você fez, pontos num espaçamento de a cada 5 milímetros. Isso quer dizer o quê? Se a gente fez um levantamento onde cada disparo meu tinha 10 milhões de pontos, no final, quando eu coloco essa dispersão aqui de 5 milímetros, automaticamente os meus disparos vão ter algo na casa dos 2 milhões de pontos. Ou seja, uma nuvem que tinha uma densificação maior, ela acaba tendo uma densificação bem menor. Isso interfere onde e como? Suponhamos que você esteja fazendo uma modelagem de tubulação no plant. O plant ele tem um mecanismo que quando você clica na nuvem sobre a tubulação, ele consegue reconhecer o centro daquela tubulação ao longo da extensão dela. Então você só reconhece o diâmetro e pede para gerar ali o segmento da tubulação a partir do centro que foi identificado no plant através da nuvem de pontos. Quanto mais denso for sua nuvem de pontos, mais fácil o plant tem esse recurso para ser utilizado. Porque se ele não conseguir reconhecer dessa maneira, aí você vai ter que fazer o processo de forma manual. Então, quanto mais densa for a sua nuvem, claro que mais pesado vai ser o arquivo, porém, algumas funcionalidades em outros softwares elas vão ser otimizadas. Então, aqui em avançado,
a minha destruição ou ela é zero ou eu venho e desligo a destruição. Voltando aqui para o processo de filtragem, ficou assim, ó, agressivo de 0 a 70 metros em função de que o equipamento que foi utilizado ele tem um range de 70 metros e o recorte da intensidade a gente partiu de 45%, porque conforme mostrado no primeiro registro, o que está abaixo de 45% é só ruído, é lixo na nuvem. E isso aqui eu posso filtrar já nessa etapa inicial. Isso vai fazer com que a minha nuvem ela seja mais limpa, ela seja mais densa e até em termos de coloração, ela vai me dar uma coloração mais viva do que a primeira, ok? Então aqui eu peço para importar os arquivos. Ele está falando que não tem espaço suficiente no disco. Então eu vou fazer o seguinte, eu já tenho esse projeto pronto, eu já vou pegar ele pós importação dos disparos, ok? Só um minutinho. Voltando aqui, pessoal, seguindo aquela segunda metodologia lá, aplicando todos aqueles filtros, os disparos aqui foram importados. Ao invés de eu iniciar o registro de forma manual, como foi da última vez, eu vou fazer esse aqui todo de forma automática para a gente ganhar um tempo aqui nesse registro e automaticamente a gente vê como que ficou aí a diferença entre uma nuvem e outra, ok? Aqui tem esse tempinho de aproximadamente 2 minutos. Lembrando que como é o mesmo registro realizado duas vezes, a primeira a gente fez com a configuração básica que já vem no recap. Essa segunda já é aplicando alguns filtros que, de acordo com a experiência do profissional júnior, tem uma qualidade de entrega melhor, tem uma apresentação melhor e automaticamente você vai estar entregando um produto visualmente melhor para o seu cliente, em termos de aplicabilidade em outros softwares de modelagem, ele vai te dar uma nuvem com propriedades melhores para o modelamento. Então, automaticamente, a gente está gerando aqui um produto que a gente considera ser bem melhor do que o primeiro. Ao contrário da última vez que a gente processou, agora ele gerou 6 grupos e 2 digitalizações restantes. Na primeira vez que a gente fez foram 4 e ficou uma pendente. Então agora a gente tem um pouquinho a mais. Então vindo aqui, começando do meu disparo zero, nós já vamos fazer esse registro de forma automática, tá? Porque a gente já viu o passo a passo de como que fazer ele manualmente. Agora a ideia é a gente dar uma acelerada aqui para chegar no produto final que a gente precisa e automaticamente ter um produto melhor, tá bem? Aqui, vamos lá no 3. Então vindo aqui. Mesclar esse outro grupo. Ok.
aqui. Vocês lembram que esse disparo 22 da última vez, ele apresentou uma quantidade de pontos menor do que 6 milímetros, teve uma porcentagem para ele? Aqui de novo ele apareceu a mesma coisa. Ó. Então você vê que é uma característica do disparo independente do filtro aplicado. Vamos lá no 4. Então aqui, pessoal, como é uma repetição, falando novamente do que a gente já fez na fase anterior, aqui eu não estou voltando a explicar os passos que a gente fez anteriormente. Aqui a gente só está fazendo uma nuvem para usar como um critério comparativo entre a minha primeira nuvem e essa nossa segunda nuvem, tá bem? E aqui também vocês viram que eu ainda não fui no 3D visualização para verificar como que está ficando aí essa união entre os grupos. Então aqui nós geramos o nosso grupo, todo de maneira automática, tá? Não utilizamos recursos manuais aqui, porque a gente já havia feito esse processamento anteriormente, mostrando como fazer de maneira manual, semi-automática e agora de maneira totalmente automática. Aqui é porque a gente já teve a experiência do primeiro, a gente sabe que o material ele está coeso, isso aqui é o que a gente está gerando, mas eu indicaria a todos que sempre optassem pela opção de fazer os seus registros de maneira manual, que aí você vai acabar automaticamente fazendo da forma mais correta e que implique em menos erro. Não vai ter a questão do erro de sobreposição entre um disparo e outro, uma vez que você apontou os alvos de interligação entre um disparo e outro de forma manual. O software costuma errar muito nisso. Vou te dar um exemplo de onde o software costuma errar nisso. Locais onde a feição é muito igual. Vou dar um exemplo. Um corredor muito estreito. Você está fazendo escaneamento dentro de um corredor, o que o disparo vai estar vendo? Suponhamos que seja um túnel de formato retangular. Ele vai estar vendo aquela forma retangular ao longo de todo o trajeto.
Então ele pode automaticamente deduzir a posição de um disparo em cima do outro. Então você tem que colocar algum tipo de elemento que dê uma referência de que os disparos não estão na mesma posição. O mesmo acontece dentro de um túnel normal, isso vai acontecer. Se você estiver escaneando uma mina subterrânea, questões como essas elas podem ocorrer. Então é bom que vocês verifiquem sempre se não houve uma bobovil, uma esfera em uma região em cima da outra. Aqui, como a gente pode ver, isso não ocorre, está bem espalhado, está bem disseminado, tá? Aqui, ó, automaticamente, visto isso, visto que a estrutura tá tudo ok, vou dar um ok aqui e vou pedir para indexar, tá? Aí ele vai começar o processo de indexação. Finalizada a indexação, ele vai pedir aqui para iniciar o projeto, vai ficar azul, e ele vai pedir para iniciar o projeto. Então, finalizada aquela parte da indexação, voltando aqui para essa parte onde a nuvem foi finalizada aqui, utilizando os filtros que a gente empregou, vocês vão poder notar que essa nuvem aqui, ela tem bem menos ruído do que tinha a outra. Mas ainda assim, ele não elimina tudo. Então aqui, se eu quero desligar as bubble views, as esferas, no meu teclado eu clico. Deu uma travadinha aqui. Ou eu vou vir aqui nessa função e vai ter um campo aqui para eu desabilitar ela. Isso aqui, vocês que estiverem acompanhando esse curso, vocês podem pegar depois as duas nuvens e fazer um comparativo entre elas. Vocês vão ver que o nível de ruído delas é bem menor de uma para outra, tá? Então aqui está mudando para a vista real, que é a vista da Bubble View. Então aqui, ó, eu tenho já a minha nuvem concluída, e aqui agora eu queria mostrar para vocês algumas ferramentas que são disponíveis no Recap. Imagine que você é um projetista ou na sua parte como engenheiro, você precisa confirmar algumas medidas que foram levantadas lá pelo projetista. Vou dar um exemplo. Você quer confirmar aqui qual que é essa distância aqui da base de concreto. Você tem essa opção aqui de medir distância. Você vai ver que ele cria um prato em cima e aqui ele vai reconhecer justamente o ponto da quina. Peguei de uma quina e trouxe para outra, ó, que ele começa a dobrar, tá vendo? Então a minha quina está aqui. Então eu clico aqui, ele me dá essa distância. Então aqui ele me deu, quando eu dou um zoom aqui, ele me deu uma distância inclinada, porque vocês viram que o ponto que eu peguei em Z, aqui na extremidade esquerda, eu não vou tirar o mouse aqui, que é para não atrapalhar. Deixa eu mover aqui, ó. Em Z, eu peguei o ponto em relação ao outro, 1,32 centímetros de diferença. Então, essa altitude que ele está, essa distância que ele me deu aqui, é uma distância inclinada. Então, aqui eu consigo vir aqui e ver que, na verdade, em x, que é a distância em linha reta, é 0,321. Na verdade, lá a gente deve ter aí algo em torno, em projeto, algo em torno de 300 milímetros. Então, é uma primeira medida que eu tirei. Posso concluir aqui, vir aqui, clicar nela e deletar.
aqui não tem nenhuma tubulação próxima. Deixa eu ver aqui se ele consegue reconhecer. A turma ficou. Você consegue reconhecer aqui como tubulação. Quando eu pego distância aqui, ele me dá uma outra função que é medir diâmetro de tubulação. Ficou lento aqui, tá, pessoal? Tá dando uma travadinha. Aí aqui, ó, tubulação, tá vendo? Aqui eu pedi a opção por tubulação. Apareceu uma ferramenta de exibição aqui na nossa frente. Bugou aqui. Pronto. Só vindo aqui novamente distância, eu quero da tubulação. Então aqui, ó, ele reconhece para mim aqui, ó, o diâmetro da minha tubulação. Tá vendo? Ele reconheceu a tubulação aqui, ó. Ele gera ali, ó, uma circunferência sobre a tubulação. Eu peguei em um ponto só. Certo? Seria que eu conseguisse pegar aqui em mais de um. Mas ele reconheceu aqui a tubulação. E ele me dá uma série de características aqui, ó. Quando eu venho aqui, tá vendo? Ele fala aqui para mim a distância normal, o desvio padrão dessa tubulação, a coordenada do centro dessa tubulação ele me deu um azimuth em termos da tubulação. Então aqui ele gera para mim uma série de informações. Aqui o que ele reconheceu de nuvem dessa tubulação. Então ele consegue vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo medir outra aqui. Que não está com tubulação ativada. Aqui a gente está falando de uma tubulação de 9,9 milímetros. Não seria 10 milímetros. Ele está olhando a espessura da chapa aqui, provavelmente. Essa posição aqui ela é ruim para a gente tirar o diâmetro da tubulação. Mas o recurso aqui, deixa eu trocar para uma vista de nuvem. Aqui, ó. Uma vez que ele está reconhecido, eu posso vir aqui em X aqui está dando 0,7, 0,5. Eu só encontro uma outra tubulação melhor para exemplificar isso de maneira mais clara para vocês. Não vou encontrar a tubulação, mas eu consigo, por exemplo, tirar medidas da minha estrutura metálica. Aqui eu tenho, e eu consigo tirar as medidas tanto a partir da imagem da Bubble View, quanto a partir da nuvem. Qual que é a vantagem da nuvem? Que a nuvem eu consigo girar, movimentar ela na posição que eu quero. A Bubble View é só ali de onde estava o laser scanner.
Essa é uma função aqui do recap. Então vamos lá. Aqui ele está me dando a distância de uma parede a outra aqui, ó. Você está vendo que meu Z ele está 3 centímetros. Aqui quando o Z tiver igual aqui, ó, ele está na casa de milímetros, 3 milímetros. Quer dizer que ele está praticamente na posição correta do ponto de vista horizontal. Então aqui está dando 0,294. Eu estou pegando de parede interna a parede externa. Então eu posso considerar aqui também que essa medida aqui seria de 300 milímetros dessa estrutura metálica. E aqui o projetista ele pode, tanto de metálica quanto de civil ou outra disciplina, ele pode simplesmente vir aqui e sair coletando as medidas que ele quiserem. Outra ferramenta que eu utilizo bastante, porque essa ferramenta para mim ela funciona mais como uma ferramenta de verificação da nuvem de pontos do que propriamente uma ferramenta de limpeza. Eu tenho a opção de vir aqui e selecionar. Vocês viram que tem algumas pessoas aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho essa turma aqui. Eu posso vir aqui nessa turma e simplesmente vir neles aqui. Eu peço para selecionar como cercando o objeto. Eu posso simplesmente vir aqui, ó. Selecionei esse grupo de pessoas, deletei. Quando eu deletei, eu vou lá em redefinir. E aquele grupo de pessoas não está presente ali mais. Vou fazer o mesmo com esse grupo de pessoas que está aqui, ó. Cria uma caixa em volta dele. Quando eu peço para selecionar, aumento até a altura que eu quero. Tirar aqui até a altura do pé. E aí eu peço para confirmar. Se eu vier aqui na vista de cima, como eu tirei o piso dos pés, posso vir só aqui na parte de cima e deletar, ó. Essa é uma maneira. Peço para redefinir, ó. As pessoas não estavam aqui. Ou uma das maneiras que eu faço, quando o piso é plano, eu venho e retiro apenas o piso. Quando ele é plano, retirei o piso. Aqui eu coloco na altura, tá vendo aqui que está 1311? Eu vou colocar aqui 1,90 m de altura, considerando que tem uma pessoa bem alta lá. E aqui eu vou abrir na minha box. Cliquei. Vou vir aqui para fora, cliquei. Vocês estão vendo que aqui o piso não é plano, mas se fosse num chão de fábrica, por exemplo, esse método aqui que eu estou tentando, ele daria bastante certo, porque o chão de fábrica ele tende a ser bem plano. Se ele tiver uma declividade, é a declividade ali de escoamento de água. Então, quando eu faço isso aqui, do jeito que eu fiz aqui, eu consigo ver, a partir de uma vista de cima, o que eu tenho que seria lixo e o que eu tenho de errado na minha nuvem. Se tiver alguma coisa sobrepondo, nesse ato de limpeza aqui que a gente está fazendo, a gente já conseguiria verificar algumas inconsistências de registro. Então aqui eu simplesmente seleciono o que eu quero deletar e vou deletando. Isso tudo aqui eu sei que são pessoas que apareceram no ato do escaneamento. Então aqui eu estou simplesmente deletando essas pessoas. Aqui onde eu levantei já deu o limite. O que eu posso vir aqui, ó?
eu tenho essa caixa de seleção, que era o que eu estava utilizando. A primeira opção que eu utilizei foi o selecionar. Eu vou pedir para editar essa caixa de seleção. Então aqui eu vou pedir para subir ainda um pouco mais o piso. Vou deixar a altura aqui 1,85. 1,895. Vou deixar aqui. E vou pedir para confirmar. Então ele vai levantar, ele vai subir, vai apagar o piso um pouco mais. Ó, ele apagou o piso um pouco mais, mas não o suficiente para poder ainda tirar todo o piso. Então eu posso vir aqui de novo, rotacionar minha nuvem aqui, da vista de baixo, clicar em caixa. Sei lá. Vou pedir para editar. E aqui clicando nele aqui, eu empurrando para cima, ó, eu consigo apagar todo o meu piso. Então vou apagar até aqui, ó, e vou confirmar. Quando eu faço isso, automaticamente, onde não tinha piso por debaixo das pessoas, eu consigo vir aqui, ó, e eliminar as pessoas que estavam aparecendo. Então venho aqui, deleto essas pessoas, navego pela nuvem, vejo se tem alguma outra inconsistência. Eu vou pedir para dar um real view aqui, para eu aproximar minha nuvem, que a nuvem sumiu de mim. Vou pedir uma vista 3D novamente. Vou pedir para editar essa caixa para eu aumentar a parte lateral dela aqui, que não tem aparecido nada. Ó, isso aqui que eu queria que aparecesse. Vou jogar aqui no fundo para ver se aparece mais coisas aqui do fundo também. Ó, vou confirmar. Então aqui, ó, eu consigo vir nas pessoas que estavam transitando aqui pela rua e consigo vir aqui, ó, pedir para selecionar a cerca e vir automaticamente apagando essas pessoas aqui, ó. Tô limpando a minha nuvem. Isso aqui é melhoria na apresentação do produto para o seu cliente. Aqui eu tô acabando pegando um pouquinho do solo, mas como é só prático, a gente tem que evitar tirar faces do terreno, tá? Aqui, ó. Deletei aqui também. E aí se eu pedir para aqui em caixa para redefinir, vai voltar minha nuvem como todo. Quando voltou minha nuvem como todo, algumas sujeiras que a gente fala, algumas poluições que tinham, que eram as pessoas transitando, eu acabei apagando parte delas. Acabei automaticamente apagando parte delas. Então, automaticamente aqui ficaram ainda algumas que aí cabe a gente ir tirando manualmente. Eu posso vir aqui, por exemplo, onde tinha um veículo aqui em movimento. Eu posso vir aqui, esticar aqui a nuvem para deletar esse veículo. Peço para confirmar. Aí, ó, coloco numa vista em que eu consigo. O cone para mim também não é importante. Consigo vir aqui
e deletar o veículo que no ato do meu escaneamento estava em movimento. Deleto ele, peço para redefinir. Então, automaticamente, ó, o que estava aqui debaixo do chapéu chinês, aquele veículo todo, ele já não aparece com a mesma proporção. Posso vir aqui e selecionar um outro que apareceu aqui, que é maiorzinho. Vamos confirmar aqui. Deleto ele também. E peço para redefinir. Então, tudo isso aqui, ó, vocês podem ver, ó, teve um guindaste que estava em movimento, então o guindaste está aqui em várias posições. Você pode vir aqui e eliminar o guindaste todo. Ou você pode vir numa outra ferramenta que nós vamos discutir ela a partir do nosso próximo encontro, da nossa próxima aula, que é a classificação automática do solo, que ele vai separar tudo que é solo do que não é. E aí automaticamente você consegue já deletar algumas coisas que estão acima do solo. É uma ferramenta que a gente tem que ter um certo cuidado para utilizar ela. Aqui vocês podem ver que como o nível de particulado no ar ele era muito grande, a nuvem acaba gerando alguns ruídos aí. Então, outra coisa que a gente pode fazer, delimitar nossa área de interesse. A minha área de interesse não abrange essa parte aqui. Tenho pouca informação de escaneamento a laser, então não quero. Eu posso eliminar essa parte aqui, que tem pouco também eu não quero. Posso vir aqui e eliminar isso tudo aqui, o que não é interessante para mim. E aqui onde tinha outra casa de transferência, eu simplesmente venho aqui e elimino o que está fora da casa de transferência. Então, acabei gerando aqui, ó, um limite de área a ser trabalhado. Quando eu faço isso, que eu deleto uma grande quantidade de pontos, eu tenho que vir aqui em salvar e pedir para otimizar somente a nuvem de pontos. Se eu pedir para otimizar a nuvem de pontos e modificar o Real View, aqui, onde eu deletei pessoas, por exemplo, onde estava a pessoa aparecendo na Bubble View, ele desfoca a pessoa. Ou eu posso pedir aqui para substituir por uma cor alternativa, ou eu peço para manter a cor da imagem. Mas aqui ele modifica tanto a nuvem de pontos quanto a Bubble View. Então, o que acontece? Você não quer que o seu cliente veja você dentro da Bubble View. Você pode pedir para desfocar a imagem, aí vai tampar ali onde você estava. Aqui eu vou pedir para otimizar só a nuvem de pontos, porque vai ser um processo mais rápido. E o outro tende a demorar bastante. Aí, aqui automaticamente, ele já realizou a exclusão daqueles pontos lá que a gente deletou até o momento. Posso vir aqui depois e limpar mais coisas? Posso deixar. A ideia é que você entregue essa nuvem aqui sem nenhum vestígio de pessoa, sem nenhum vestígio de veículo, nada que tivesse em movimento devesse aparecer aqui, tá? Ele ainda está salvando. Pronto, salvou. Poderia vir aqui, ó, cerca novamente, travou de novo. Poderia vir aqui em cerca novamente, onde eu vejo que tem algumas coisas que não pertencem ao ambiente, não pertencem à nuvem. Ó, circulei em volta,
deletei. A ideia é essa, você vem executando alguns passos, algumas tarefas no intuito de melhorar esse produto aqui. Ferramentas que o Recap possui, que nós vamos trabalhar algumas delas ainda. Essa, que é para tirar o que é solo e o que não é. Essa nós vamos trabalhar ainda nesse curso. Então aqui a classificação, ela sempre aqui para mim eu coloco mais detalhes, que é a melhor processo de classificação que tem. E aí eu peço para iniciar o processamento. Nós não vamos fazer isso agora porque é uma função que demanda um tempo grande. Aqui a máquina trabalha por um tempo considerável, tá? Então aqui, separando o solo dos demais componentes, eu consigo pegar tudo que é piso aqui, tudo que é solo aqui, mandar para o Civil 3D e gerar uma superfície desse terreno. Então é uma das ferramentas que a gente já teria de modelagem, que é modelar o meu piso, conforme ele de fato é. Uma outra opção que a gente tem aqui, ó, é essa opção malha. O que acontece nessa opção malha? Olha o que diz aqui para a gente. Agora os projetos de escaneamentos podem ser convertidos diretamente em dados de malha. Edite sua cena visível para exibir os pontos que você deseja converter. Clique em iniciar para começar. Notificaremos você pelo aplicativo e por e-mail quando concluído. O que acontece? Eu posso pegar aqui e pedir para iniciar. Só que essa função requer a compra de créditos por parte da Autodesk. Então você tem que ter um campo de crédito aqui, ó. Dicas de escaneamento da malha. Verificar status do desktop conector. Aqui está falando que meu desktop não está instalado. E aí como se conectar ao Cloud Drive. É onde que eu falo para vocês que seguindo os passos aqui, ele vai chegar num ponto onde você vai ter que comprar alguns créditos. E aqui olha o importante, ó, acesso ao Autodesk Cloud Drive através do BIM 360. Então você consegue mandar todo esse projeto aqui para a ferramenta BIM 360, onde o seu cliente ele vai poder checar e fazer a avaliação e te dar um feedback a respeito do material que foi gerado, tá? Então aqui é uma ferramenta que eu não tenho como passar isso aqui do ensinamento para vocês, porque ele exige alguns créditos, tá? E aí é comprado em dólar e também não é barato. Então, outras ferramentas que a gente teve aqui é a janela, extensões, tem a ver com o zoom, o pan, que a gente pode utilizar através dos atalhos do mouse, tá? A zoom é o scroll, aqui, ó, deixa eu zoom in, scroll para frente, zoom out, scroll para trás. Botão direito do mouse, eu rotaciono a minha nuvem, tá? Botão esquerdo do mouse, aqui como a ferramenta de seleção ela está selecionada, automaticamente qualquer movimento que eu venha fazer aqui vai ser para seleção. Se eu pressionar o scroll, eu arrasto. Eu arrasto aqui. Aqui opções aqui, a gente já viu a questão das cores. Vamos ver a intensidade desse como ficou. Olha que eu não tenho pontos vermelhos igual eu tinha na outra, tampouco pontos amarelos. Eu tenho outros pontos aqui, ó, mas não da forma como estava antes, tá vendo? Então aqui automaticamente a gente já eliminou bastante ruído, embora ainda tenha, o software ele não vai tirar 100%, mas
já deu um grande passo aí na melhoria do produto que a gente está entregando. É um produto com menos ruídos aqui do que o que havia anteriormente, tá? Isso a gente já viu e agora a gente conseguiu comprovar. Classificação a gente ainda não fez, então eu não vou conseguir visualizar aqui por classificação. Essa ferramenta aqui é algumas configurações de iluminação, não vai afetar aqui no nosso projeto, tá? Esse aqui afeta diretamente o nosso projeto, porque eu estou vendo o pixel do ponto mais largo e eu consigo diminuir aqui o pixel do ponto. Quando eu diminuo o pixel do ponto, automaticamente a minha nuvem, eu vou voltar aqui nas cores RGB e vou aumentar o pixel aqui para vocês verem. Aqui, quem for transferir para o Navisworks essa nuvem, vai ver essa nuvem semelhante ao que está aparecendo aqui. Se eu venho aqui, ó, nessa ferramenta e eu aumento o tamanho do meu pixel, aqui, ó, olha como é que fica. E aí eu prefiro sempre deixar nesse pixel aqui, no 1, tá? Uma outra funcionalidade aqui. Quero voltar a ver as esferas. Ou eu aperto o ponto no teclado, ou eu desligo aqui as esferas por aqui, ó. Ponto no teclado, apertei o ponto do teclado, ponto, ou venho aqui e desligo. Minhas esferas estão muito pequenas, quero ver elas num diâmetro maior, se aumenta elas aqui. Estão muito grandes, quero ver ela num diâmetro menor, se diminui ela aqui. Você pode simplesmente vir aqui e digitar o tamanho delas. Aqui é se você precisar fazer algum tipo de anotação, algum tipo de observação, você faz por aqui. Aqui em perspectiva, vocês vão ver que a minha nuvem está na visão de perspectiva. Eu vou colocar ela aqui no modo frontal primeiramente. Quando eu vier no modo frontal, que ele tiver selecionado, quando eu clico na perspectiva, ele está em visão de perspectiva. Quando eu tirar da visão de perspectiva, olha como é que ela vai ficar mais ortogonal. Ó, perspectiva mais ortogonal. Então, na hora que estiver fazendo a limpeza, é bom utilizar isso aí. Ok, eu tenho algumas ferramentas de navegação, eu tenho como alternar a exibição da grade, que ela está ali próxima do piso. E aqui, alternar a cor do plano de fundo. Meu plano de fundo, ele tá sólido, eu posso colocar gradiente, eu posso escolher se ele vai ficar no RGB, se eu voltar tá cinza, quero sair do cinza aqui, quero colocar aqui um meio-dia. Ok. Então aqui dentro do recap, ó, eu coloco como se tivesse numa visão aqui durante o dia. Tá vendo? Então isso tudo aqui é ferramenta de apresentação do... Aqui em cima, o que eu tenho? De importante aqui. Eu tenho aqui que eu posso exportar, e quando eu vou exportar essa nuvem, eu tenho as opções de exportar ela nos formatos oriundos do recap, que é o RCP e o RCS unificado. Eu tenho a opção de PTS e E57, que é onde eu vou conseguir utilizar isso aqui em outros softwares, tá? Fechando aqui. Aqui,
eu tenho como voltar no meu projeto. Suponhamos que identifiquei alguma coisa errada, quero reprocessar algum trecho. Eu clico aqui e volto nessa opção do projeto. Aqui eu consigo modificar algumas configurações do meu projeto. Por exemplo, alterar o sistema de coordenadas, se for o caso, que são aquelas mesmas configurações iniciais, tá? Aqui, essa função aqui é vincular projeto. Vincula um projeto na extensão NWD, que é no Navisworks, ao projeto atual. Isso aqui eu vou mostrar mais para frente. Suponhamos que você tenha um modelo desse local, com o mesmo sistema de coordenada. Então, quando você coloca o projeto NWD sobre a nuvem, quando eu vier numa Bubble View, por exemplo, eu consigo visualizar dentro da Bubble View, dentro da imagem da Bubble View, o projeto em NWD que automaticamente foi gerado e foi desenvolvido. Então você consegue ver, é como se eu tivesse modelado aqui a solução para esse tensor de correia e eu quisesse ver ele aqui dentro dessa Bubble View, como que ficaria. Então eu consigo através dessa ferramenta. Então são diversas as aplicações que a gente vai continuar falando um pouco a respeito delas aí durante o nosso curso, nos demais conteúdos. Então ficamos assim e até a próxima.